Fala meus amigos, começando mais um review e hoje a gente tem um suprassumo, que é o novo Mustang Mach-E 100% elétrico. Um carro que vem para revolucionar o segmento dos esportivos. O puro sangue V8 que a gente encontra até ali atrás, que a gente pode ver, dessa vez foi abandonado por um 100% elétrico. E quem disse que você não pode ter um Mustang também eletrificado? Ele tem mais de 477 cavalos, 71,5 kg força-metro de torque. E eu vou te mostrar tudo em detalhes, então vem comigo. Então vamos conhecer um pouquinho do novo Mustang Mach-E. Vamos a uns números primeiro, antes da gente conhecer aqui à frente. A gente tem um 0 a 100 de 3,7 segundos, galera. E uma autonomia de 541 km. Então esse carro desempenha aí dentro dos 100% elétrico uma autonomia bem interessante. E é uma autonomia já de nível e metro, né? Que às vezes a gente sabe que pode atingir aí até uma escala maior, talvez chegando aos 600 km aí de autonomia. A gente está falando de um 3,7 segundos de 0 a 100. Para desempenhar isso, a gente vai ter aí 487 cavalos combinados entre o eixo dianteiro e traseiro, o que faz dele um 100%, uma tração 100%, né? Tração dianteira e traseira com dois motores elétricos, e a gente vai ter 71,4 kg força-metro de torque. Tudo isso para movimentar esse gigante de 2 toneladas, 167 quilos. Então, esses números são interessantes até da gente começar para tirar alguns paradigmas de quando você fala, será que esse carro realmente é um esportivo? Então vamos conhecer um pouquinho da frente desse carro, que ficou bem agressivo. Então quando a gente olha logo de cara aqui, a gente percebe esse cavalo ao centro e não temos grade, né? Temos aqui uma parte integrada que já é um diferencial das versões do Mustang. Gostaria de pegar uma referência, vem aqui um pouquinho só para te mostrar a referência do Mustang Mach-1 2022, que a gente está falando de um V8. Então, aqui a gente tem as entradas de ar para ventilação e tudo mais do radiador. Então, tudo que for eletrificado, a marca optou em fechar o cavalinho aqui. Então, quando a gente vem nesse panorama, a gente percebe a primeira coisa que são as entradas de ar que foram privadas. Temos aqui linhas bem agressivas, né? Uma perspectiva bem semelhante com o outro Mustang, né? Já mais com um design já mais clássico. Trouxeram essas linhas e o que eu acho muito interessante é que junto com essa linha o farol acompanha, então dá um ar muito esportivo, muito legal. Sem tirar que na versão GT esse body kit com uma saia que vai trazer uma aerodinâmica mais interessante para o carro, vai grudar ele mais no chão. Temos sensores dianteiros aqui embaixo, a gente não tem, é tudo fake, né? A gente não tem nenhuma abertura para ventilação. A única questão que a gente vai ter é para aerodinâmica, que vai ser aqui na lateral. Então vai ajudar aí o carro a manter uma curvatura e ficar mais no chão. Falando um pouquinho de farol alto e baixo, além do DRL diurno, é um padrão de farol full LED, então a gente tem o farol alto aqui e temos o projetor do farol baixo ali. Ou seja, dois projetores distintos, a gente consegue uma iluminação bem interessante. Falando de câmera, temos a câmera frontal aqui na frente, que vai dar uma perspectiva bem interessante, tanto frontal quanto daquelas três perspectivas, para você praticamente ver 180 graus. Temos os sensores aí na parte de tecnologia, esse carro está de show de bola. Vamos continuar rodando aqui para conhecer um pouquinho da lateral do carro. Então, fora essas linhas mais agressivas e também a entrada aerodinâmica aqui, a gente vem para a lateral, um conjunto de roda aí, que é uma lapada aro 20. A gente tem um 245 45 aro 20, com esses freios a disco Brembo aqui, que realmente estão bem grandes. E assim, um perfil de pneu que está até que confortável para a cidade. A gente está falando de um perfil 45 num esportivo, está bem interessante. Realmente essas rodas diamantadas aqui com 5 furos ficaram muito bonitas. Quando a gente vem para a lateral, temos aqui ó, Mustang, no caso Mach-E 4X, a versão aqui, esse aqui é um GT. Temos a câmera oculta aqui na parte de baixo, então vai ajudar aí nas câmeras 360 que esse carro tem. Temos rebatimento automático, sensor de ponto cego também aqui na lateral do carro. E algo muito interessante é a abertura da porta, né? Pode até chegar um pouquinho aqui mais perto para vocês verem que a abertura é feita por um botão. Você tenta puxar, não tem maçaneta. Clicou no botão, solta a porta e aí você puxa. Uma novidade aqui muito interessante. E você pode, se você tiver do outro lado, vem ver aqui, temos aquela opção de senha, lembra? Igual tínhamos lá no Fusion nas primeiras gerações? Pois bem, se você por acaso esqueceu ou até mesmo quer surfar, quer deixar suas coisas dentro do carro e não quer levar a chave do carro, você digita aqui, ó,
a senha e aí você pode abrir. E também tem aqueles mesmos comandos que nós tínhamos no caso com o Fusion. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou apertar para destravar, a chave está lá dentro. Eu vou pegar a chave aqui e vamos trancar o carro. A gente pode trancar pela chave ou se você aperta os dois últimos botões, ele também tranca. Ou seja, o que permitiria que essa chave estivesse lá dentro e eu trancasse por aqui. Quando você chega, quando você passa a mão assim, ele acende e você pode colocar a senha. Cada carro tem a sua senha e vem no manual. Eu não vou saber essa daqui, mas por exemplo, por proximidade, se eu clico aqui, por estar com a chave próximo, ele também vai abrir. Outro item bem interessante é que essa chave, além de presencial abrir e fechar, ela também tem abertura de porta-malas e a função pânico. Eu já vou mostrar para vocês. Quer sair do carro e quer trancar, você que só clica aqui, ele não vai trancar. É diferente daquele botãozinho de trancar. Então você bate e faz a tranca manual aqui, que ele já vai rebater os retrovisores. Bom, continuando aqui a parte de trás, a abertura da porta traseira também é feita em botão. Então ela não é de sucção, mas ela, quando você aperta, ela coloca a porta para você puxar. Nesse caso aqui, normalmente as pessoas vão pegar aqui, ó, nessa lateralzinha aqui. Mas se tratando da porta dianteira, a gente tem essa mini maçaneta aqui, um pouco diferente aí no mercado, mas que ficou interessante do meu ponto de vista. Temos teto panorâmico, ele não é um teto solar, ele não abre, mas ele é um teto panorâmico aqui que te permite ter uma visão aí de toda a parte de cima. E falando aqui em design, então vem aqui um pouquinho mais próximo para vocês perceberem como a aerodinâmica, por mais que se trate de uma SUV, é uma SUV bem esportiva, num nível aí para competir com uma Macan. A gente tem uma aerodinâmica bem interessante, antena estilo barbatana de tubarão. Temos aqui o prolongamento da traseira, o que não faz ele ter um porta-mala pequeno não. São 401 litros com abertura automática. Nessa versão GT a gente tem aqui escondidinho o botão de abertura. E aí você fala assim, esse carro deve ser pequeno. Cara, é um porta-mala muito interessante, até mais interessante do que a versão Muscle Car que está aqui do lado. Então a gente tem 401 litros. Quando a gente abre aqui, não percebemos aí a presença de step, a gente tem apenas compressor, então são os estilos aí de pneu mais run flat com compressor sem a presença de step. Então temos mais um porta-objetos aqui. E esse carro ele tem dois porta-malas, ele tem esse daqui e tem lá na frente, obviamente por se tratar de um carro elétrico, tem os braços pantográficos para abrir e fechar. A gente tem aqui atrás também, temos a presença da câmera traseira, que vai fazer a câmera de ré também, e aqui o suporte de placa vai nesse espaço aqui com iluminação em LED. Agora vamos lá para dentro, mas só antes da gente entrar, como a gente fez igualzinho na Ferrari, antes da gente entrar eu vou mostrar para vocês lá na frente o espaço que nós temos de porta-malas. Então você puxa aqui, ele vai abrir lá na frente. Então quando a gente vai lá na frente, você vai ver que ele não tem aquela travinha que normalmente os carros têm. Você simplesmente puxa para cima e já revela com dois braços pantográficos o porta-objetos que você tem aqui na frente. É interessante porque você pode às vezes colocar uma sacolinha de supermercado, algo mais compacto que você não queira que fique jogando para lá e para cá, ou até mesmo as coisas do carro, né? Em vez de colocar ferramentas, colocar acessórios lá atrás, cinta, corda e coisas do tipo, pano, limpeza, você pode colocar aqui na frente. A única manipulação que você faz é da parte de limpadores de para-brisa, que você vai completar com água aqui. O resto é a boa manutenção elétrica que não existe praticamente. Então você praticamente vai fazer uma revisão aí com 50 mil quilômetros, você troca de pneu. Você diminui muito os componentes dentro de um motor quando o carro é 100% elétrico. Então, bora lá dentro para a gente conhecer um pouquinho do interior desse Mach-1. Bom, estamos aqui no banco de trás do Mustang Mach-E. E assim, primeira coisa, né? Eu achei que o espaço poderia ser comprometido por ele ser uma linha meio de uma SUV esportiva e coisa e tal. E olha só, eu tenho 1,85 regulado para mim lá na frente, ainda sobra 4 dedos. Aproximadamente a distância que nós temos uma Renegade aqui atrás. Só que o teto, galera, ele é bem alto, ó, sobra essa distância para o teto aqui. Então, além de o teto panorâmico vir até aqui atrás e eu conseguir, por conta dessa curva que tem aqui, eu consegui olhar para cima e ver o que está acima de mim, ele se tornou bem confortável. Esse banco aqui, ele está praticamente todo para trás, e dá uma olhada aqui, ó, mesmo ele todo para trás, eu chego a encostar praticamente aqui, mas mesmo assim fica um dedinho de distância. Então é um carro até que bem confortável. O que eu diria de conforto aqui atrás é que os bancos eles são numa posição mais ou menos assim, então você fica projetado um pouquinho para frente e o solo aqui, a parte do banco de baixo, ela é um pouco alta, então você sente que você fica com essa perna um pouco elevada. Talvez em longas viagens você não fique tão confortável por você não relaxar essa perna aqui, ela ficar
mais retinha assim. Mas para um esportivo o carro tá de parabéns, tá muito legal. Vamos falar um pouquinho de acabamento, que a Ford sempre valoriza muito bem, e nesse não é diferente. A gente tem um banco em couro com linhas brancas no couro e temos um alcântara aqui no meio para referenciar o esportivo. Fora o banco dianteiro, que eu vou mostrar para vocês lá, mas que são bancos concha e bem interessante. Não é um cinto de 5 pontos, mas ele tem as linhas igual de bancos de 5 pontas, com furo aqui no meio. Realmente uma poltrona bem interessante aí. Se falando desse porta-objetos, a gente tem acesso com ele puxando aqui simples, não tem aquelas travinhas da Ranger lá e coisa e tal. Temos aqui 2 porta-copos e ele fica numa altura boa, do jeito que eu gosto, rígido, sem ser aquele molenga que apoia aqui embaixo, dá um espaço até que interessante. E se tratando aqui do meio, a gente tem um piso, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó, 100% reto, então a gente não tem aqui a presença daquele calombo no túnel central, e quando a gente senta aqui, a gente tem as costas mais rígidas por conta do apoio de braço, mas a viagem bem tranquila. Inclusive, temos aqui, ó, saída de ar-condicionado para os ocupantes traseiros. O ar-condicionado é muito bom nesse novo Mustang elétrico, muito interessante. Carregamento aqui USB-C, USB-A e direcionamento aqui da parte de ventoinhas. Falando um pouquinho aqui da parte de iluminação, temos um botãozinho de iluminação, está aceso porque a porta está aberta, mas a gente tem aqui, ó, suporte. Se a gente puxa aqui, deixa eu ver, vamos descobrir aqui, ó, temos um suportezinho. Confesso que eu não sei para que serve, deve ser para pendurar algum tipo de cabide, me parece ser, você coloca o cabide aqui dentro e pendura aqui um terno, alguma coisa do tipo. Então tem uma tampinha aqui, e aqui também temos um cabideiro. Se você souber se tem uma função diferente, deixa nos comentários isso daqui, tá? Temos airbag de cortina nas laterais, temos airbag lá na frente, eu vou falar um pouquinho da segurança para vocês, mas isso aqui é muito interessante, essa curvatura que eles fizeram no vidro. E em especial assim, se você precisar se esse vidro quebrar e você precisar trocar, realmente vai ter que comprar especificamente o desse carro, e tem essa curvatura que deve encarecer um pouco o processo. Só os pernilongos estão cheios aqui dentro, mas é realmente muito bonito, deu um acabamento pro carro, e você olhar aqui, ó, para cima e não ver aquela faixa aqui, ó, você conseguir ver 100%, deve ser muito legal numa viagem de céu estrelado. Foi show de bola. Bom, e só para finalizar, falando um pouquinho do acabamento aqui de trás, nós temos soft touch aqui em cima, temos um acabamento primoroso aqui em alcântara aqui embaixo, temos um acabamento com soft touch aqui também, e tecido aqui, praticamente só aqui embaixo de plástico duro. E é muito interessante que além da abertura aqui de vidro normal que a gente tem por aqui, a gente vai ter a maçaneta abrindo aqui, igual a Ranger tem aquela apertada lateral, o Mustang tem essa puxadinha aqui para você sair, fora o porta-objetos aqui embaixo. Essa mesma nível de acabamento fica lá na frente, então bora conhecer lá na frente. Bom, estamos aqui no interior do novo Mustang Mach-E, e o que é muito interessante, primeira pegada aqui desse volante, ele ficou muito na mão, muito interessante, muito legal aí por ser um carro esportivo. E essa tela, eu acho que esse é o segundo grande benefício aí, essa tela tá muito bonita, tá muito legal, é uma tela que pega praticamente toda a distância aqui. E é a maior tela que eu já vi, maior até inclusive que dos Teslas, dos BYDs, realmente elas acabam normalmente aqui, e aqui a gente vamos mudar aqui de lente, para a gente conseguir ver em detalhes aqui um pouco melhor esses detalhes aqui que a Ford colocou nesse Mustang, que é totalmente diferente aí dos outros carros da marca. Bom, então se tratando aqui dessa primeira tela que a gente tem o controle de velocidade, em qual marcha que nós estamos, a autonomia, se estamos com o farol alto ou não, e também todo o controle aqui que nós vamos fazer da parte de ACC, de controle de dirigibilidade autônoma, é feita nesses botões. Aqui controla apenas a parte de mídia. Só que o que eu senti um pouco de falta? Normalmente, quando você tem esses botões, você consegue mexer em alguns menus aqui, seja para ver algum menu, por exemplo, de consumo, de autonomia, a gente está acostumado com isso, né? Ver estado dos pneus e tudo mais, e aqui é bem mais minimalista. Então, a gente tem aqui a parte do ACC, e aqui a parte de mídia e tudo mais, a gente vai estar controlando, mas ele vai alterar lá na multimídia. Ele não vai alterar diretamente aqui nessa tela ao centro. Então, é uma tela mais minimalista, inclusive os Havals têm essa característica de você fazer poucas coisas aqui nessa tela frontal, e ele segue mais ou menos essa mesma linha, tá? A gente tem aqui as aletas, então, de farol alto, ó, como você pode ver, tá piscando lá na traseira da Maverick. A gente tem aqui seta para esquerda, seta para direita. Temos aqui a parte de limpadores e também pulverizador de água aí no para-brisa, tá? Quando a gente sai dessa linha e vai aqui um pouquinho para baixo, nessa segunda coluna, nós temos aqui o controle de farol automático, farol baixo estático, temos aqui somente o DRL,
e por fim aqui faróis desligados, tá? A gente tem nesse botãozinho aqui da direita o controle de luminosidade aqui do painel e por fim o controle de estabilidade você desliga neste botão aqui. Interessante da gente lembrar que essas aletas aqui elas navegam daqui até aqui e a gente tem o botãozinho do milha que a gente aperta nesse botão. Esse símbolozinho é apenas para dizer que aqui é relacionado à iluminação, não faz nada aqui, tá? E esse daqui é o máximo desembaçador aí, que a gente tem o traseiro, provavelmente, nesse daqui. Interessante de pensar, por que eles colocaram o desembaçador aqui, né? Poderia estar ali na tela, mas enfim, ficou nesse localzinho aqui um pouco desconexo do restante do carro aí. Bom, falando aqui da lateral, a gente tem a abertura e tranca das portas, temos a memória de banco, conforme você salva aqui 1, 2, 3, você consegue salvar. Você tem aqui embaixo a parte toda que envolve retrovisores, então a gente ajusta o lado esquerdo. Ah não, aqui é para rebater, rebatemos aqui, como vocês podem ver. Temos aqui a travinha de criança e aí agora sim, aqui embaixo nós conseguimos travar, apertar o lado esquerdo, fazer o ajuste do lado esquerdo, apertar o lado direito, fazer o ajuste do lado direito. Abertura individual aqui dos vidros, frente e trás, e temos essa travinha para abrir a porta aqui. E o velho tararã, praticamente que carrega lá do Fusion, continua e persiste aqui. Uma coisa muito interessante é que quando você está aqui no ambiente noturno, você consegue perceber que a gente tem, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Você consegue perceber agora que a gente tem iluminação em azul em toda a parte, ó. É uma luz bem forte, à noite deve ser muito bonito. Bom, se tratando aqui da parte da frente, é praticamente isso que nós temos, tá? E uma observação interessante, vocês aí estão vendo os dois sensores infravermelho nas laterais. Eu aqui a olho nu eu não consigo enxergar, né? Nós não enxergamos o infravermelho. E ele é responsável por verificar o estado, né, do condutor. Então ele é a parte de fadiga aí, né? É um sensor de fadiga, ou seja, o cara tá piscando e tal. Ele vai estar dando orientações aí. Vamos falar um pouquinho aqui dessa tela que é responsável por controlar praticamente todo o carro. Então, quando a gente está no menu inicial, é praticamente as configurações que a gente viu na Ranger, né? Então temos rádio, telefone, sistema de navegação. Aqui, diferentemente da Ranger, temos um GPS nativo, que você tem até que uma fluidez bem legal. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. O zoom não dá, mas uma coisa interessante é que com a autonomia que você tem, ele te dá o raio que você consegue chegar. Isso é muito interessante. Então, vamos supor que num quadrante aí, ó, temos no momento marcando aqui 373 km de autonomia. Essa bateria tem 91 kW aí de potência e quando ela está com essa capacidade, ela chega aí a 541 km de autonomia. Mas com a atual constância, a gente consegue chegar nesses raios aqui. Então você veria até onde do interior de São Paulo você consegue ir e tudo mais. Eu achei isso muito interessante. No menu carga, a gente consegue ver quanto de bateria a gente tem, histórico de condução, partida e conforto. A gente pode pré-configurar isso daqui para ele, quando iniciar, já iniciar dessa forma. Então, em sistemas de navegação, novamente, a gente tem o computador de bordo 2, que você consegue salvar como se fosse trip A e trip B. E aqui por cima você consegue, ó, com o computador de bordo 1 e 2, você tem aí o histórico da viagem, tá? E essa viagem atual desde que a gente ligou. Então, são 3 trips com o tempo estimado ali. Bom, se a gente sai aqui, ó, dos sistemas de navegação e vem aqui no menu iniciar, a gente tem a parte multimídia. Então a gente acessa aqui a parte de áudio, então que você pode colocar um pendrive, coisa do tipo, e acessar a parte de multimídia do carro. Temos Apple CarPlay, Android Auto. Essa parte de carga é um atalho para aquele mesmo menu. Então várias vezes você consegue entrar no carro nesses submenus por outros lugares. Temos aqui o sensor de pressão de pneus, ele vai falar em kPa, no caso aqui, quantos estão, né? A gente pode ter marcação em libras ou em bar, né? Bom, e por fim temos aqui um aplicativo de anotações que você pode fazer. Mas assim, a sensibilidade, tudo bem que tá com aquela película aqui, mas a sensibilidade, enfim, acaba, acho que não sendo tão útil, mas é um aplicativo aí. A gente tem na parte de entretenimento também algumas coisinhas aqui. Então a gente tem esse titles, né, que é para justamente você fazer as anotações. Nós temos aqui joguinhos de cubos. Temos, que mais? Vamos aqui, entretenimento. Lane change. Vamos ver isso aqui. Provavelmente é um joguinho que você tem que sair de uma faixa para outra e você vai coletando as coisas. Bem interessante aí. Temos aqui outros jogos, enfim, praticamente tudo isso daqui são jogos.
E aqui, inclusive, aquele do estacionamento que você tem que sair com o carro, que é bem famoso aí. Bom, se você sai aqui, ó, ele volta para a área inicial. Na parte de baixo, onde teriam botões físicos, são botões que são fixos, porém digitais. Quando você clica aqui, por exemplo, para subir a temperatura e você modifica por aqui, ele está dizendo que esse seletor passou a ser para temperatura. Agora, se você está no rádio, por exemplo, ele vai mudar para volume e isso aqui vai passar a ser volume, tá? Então, peguei uma frequência AM aqui para não dar problema de direito autoral. Então, ele tem multifunções, vamos dizer, esse cara aqui. E também desligar a multimídia quando ele está com esse botãozinho aqui. Temos Dual Zone, temos máximo desembaçamento dianteiro e traseiro. Ou seja, aquele botãozinho que nós temos aqui do lado esquerdo, ele é responsável pelo dianteiro. E temos, além de físico, temos aqui o dianteiro e traseiro também para apertar na mão. Aqui nós temos a parte de esquentar os bancos, né? Então, o aquecimento, ó, nível 1, nível 2 e nível 3, a gente pode configurar aqui, ó, 3 níveis de aquecimento. E também no modo automático aí. Então, vamos deixar desligado aqui. Bom, temos, então, nessa parte aqui principal, quando ele está nativo, a parte de volume. E, por fim, aqui em cima temos a parte de câmeras, que a gente tem a parte de câmera 360, então a gente consegue ver igual na Ranger, dá o zoom, depois dá um zoom no lado, ver se vai pegar, se não vai, aquela coisa toda. Temos aqui a visão, né, frontal do carro com todos os ângulos praticamente 180 graus, só a frontal reta, sem distorção, e a câmera dessa forma aqui. Quando você pisa no freio, né, vamos sair do modo de câmera e engata ré, o câmbio ele é localizado no seletor de marchas aqui, né? Então, quando a gente põe a ré, automaticamente ele entra a próxima câmera, que é a traseira, que não aparece naquele movimento lá de câmeras. Então, isso só é acessado quando você põe a ré aqui, tá? Temos aqui uma parte de ajustes aí de configuração. Então, isso aqui é muito interessante. Nos controles iniciais, a gente tem 3 modos, que é o Whisper, o Active e o Untame, que são os modos mais do simples até os mais agressivos. E aqui, ó, condução entusiasmante, máquina e estrada em unissoro, aceleração e direção mais reativas. No Active, a gente vai ter condução equilibrada, prazer do dia a dia. E no Whisper, a gente vai ter condução sem sobressaltos, calma, silenciosa, aceleração e direção mais suaves. O melhor modo de condução para pistas escorregadias. Então, isso daí é bem interessante da gente visualizar os modos de condução. Bom, aqui a gente tem som, lista telefônica, assistência do condutor, vários controles veículo. A gente não teria tempo aqui de entrar um por um, são realmente muitas coisas que você tem. Conectividade, atualização de software, modo de novo condutor, você consegue colocar aquele modo valet e tudo mais com um pin aqui para o cara não desconfigurar. Então tem realmente muitas funções aqui nessa tela. E aqui embaixo a gente vem para manopla de câmbio, tá? Então a gente tem o Parking Reverse Neutral Drive e o L seria como se fosse vamos dizer assim, uma versão mais low. No L ele vai acender assim, é como se fosse mais tracionado, né? Uma reduzida, vamos dizer assim. A gente tem aqui, ó, o freio de estacionamento no botão, então você aperta e puxa, e aí ele vai ativar e desativar. Você tem pisca-alerta e temos aqui o nosso querido assistente, o Park Assist, né? Então você vai ter a assistência e o carro vai pôr na vaga sozinho. Quando você clica aqui, ó, no Park Assist, tem a assistência estacionamento automático, né? Ou você pode clicar aqui, ó, e ele vai, mais um clique, ele já entra nesse modo aqui. Então, estacionamento automático, você vai achar a vaga, você vai mostrar primeiro como que é a vaga. Ah, a vaga está lateral assim, a vaga é uma baliza, ou a vaga é entre 2 carros e tal. Você vai dar a seta para um lado para o outro, então você vai informar para o carro que a seta está à direita, e aí, logicamente, você tem que estar andando. E aí ele vai identificar a faixa e vai te dar os comandos, coloque em R e tal, não sei o quê. E aí você vai estar fazendo esse ajuste aí pelo Park Assist. E você pode vir aqui também navegar para o estacionamento, que aí você encontra alguns estacionamentos que estão na região aí. Muito interessante. Bom, a gente tem 2 porta-copos aqui na frente, temos um porta-objetos aqui, não é carregamento por indução, e lá embaixo nós temos ali, ó, USB-C e USB tipo A. Temos o botão de Start-Stop com fibra de carbono, um detalhe aqui assim, parece uma fibra, né? É bem interessante de acabamento, temos tecido aqui em cima e aqui plástico duro, poderia ser um soft touch aí também. Bom, falando um pouquinho de acabamento aqui, temos o mesmo estilo de fibra de carbono aqui. Temos aqui, ó, um estilo de alcântara, tecido, em cima aqui, esse tecido aqui é alcântara e aqui plástico duro aí. A qualidade de som é interessante, é boa, tá? Não é ruim não, por mais que não seja som assinado,
é muito boa para o nível do carro. E nós temos aqui um acabamento na lateral também bem interessante aí. No caso dos bancos, me chamaram muita atenção, são bancos bem atraentes, aí, bancos concha, parece uma poltrona aí futurista. Temos, aqui não é iluminação, é um plástico, tá? Que o proprietário dessa máquina vai poder tirar. Temos aqui em cima teto panorâmico de fora a fora, bem interessante, ele é meio fumezão, então eu acredito que no sol não incomode. E temos iluminação e porta-óculos aqui em cima também, então porta-óculos aqui, iluminação para os dois passageiros, ó, um cliquezinho aqui, individual, ó, esse aqui acende as duas, todo o carro na real, e aqui individual para cada lado. Botão de SOS, e aqui temos retrovisor fotocrômico, aí. Bom, aqui falando de porta-objetos, a gente tem a assinatura GT aqui, e se a gente puxa, temos uma iluminaçãozinha em LED azul, e um espaço bem interessante. Temos no porta-objetos, temos aqui uma tomadinha 12 volts e o restante é só mesmo espaço aqui, nada de grande segredo aqui. Então agora, como não temos a parte do motor, confira a minha finalização desse cavalinho aqui, o que eu acho e qual é o preço dessa criança. Bora lá! Bom, o que vocês acharam desse suprassumo da tecnologia, né? A Ford com certeza revolucionou o mercado, trazendo tudo que tem de melhor dos elétricos aqui dentro, uma bela autonomia e também, assim, um nível de esportividade com 3 modos bem interessantes para você poder utilizar no dia a dia e ainda ter um puro sangue Mustang ali por trás do seu uso. O que eu achei muito interessante é que esse carro, por mais que ele seja eletrificado, muitos criticaram, né? Pô, carro esportivo tem que ser um V8, tem que ter ronco e tudo mais. Eu concordo, principalmente a parte do ronco, quando a gente liga aquele Mach 1 ali, você sente aquela vibração do V8 por baixo do capô, é realmente muito legal. Mas aqui eles trouxeram um outro ar mais esportivo, essa tela mais tecnológica, as luzes, o painel, os bancos mais concha. Acho que trouxeram um design muito interessante e muito atraente. Essa unidade aqui está saindo por R$ 486 mil. A gente está na Sonervig, aqui na zona norte de São Paulo. Inclusive eles têm carros bem interessantes. Se você busca Mustang, se você busca Ford Maverick, nova Ranger ou até mesmo o novo Territory, eles têm carros assim a pronta entrega e também para você fazer uma solicitação, em poucos dias aí você recebeu o seu carro. Então, se você busca um F-150 ou importado da Ford, aqui é o lugar para você fazer esse teste. O que vocês acharam do novo Mustang Mach-E? Minha opinião é que é um carro muito interessante e não perdeu nem um pouco as linhas esportivas que a gente tinha nos verdadeiros Mustangs V8 aí a combustão. Você concorda comigo? Deixa nos comentários, deixa a sua opinião. Tamo junto e até o próximo vídeo, gente. Tchau!